Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai começar um novo conteúdo que vai estar relacionado basicamente aos impactos ambientais, como a gente pode preservar a biodiversidade, como a gente pode não poluir as nossas águas, os nossos solos, o nosso ar. Então, esse vai ser o nosso conteúdo, tá? As atividades humanas e os impactos ambientais que elas podem causar. Hoje, especificadamente na nossa aula, a gente vai estar relacionando as tecnologias e esses impactos ambientais. Normalmente, quando a gente pensa em produtos eletrônicos, em aparelhos eletrônicos, a gente só pensa nos benefícios que eles trazem. E a gente também nem pensa da onde que surgiu a matéria-prima para formar aquele aparelho eletrônico. Então, a gente utiliza em tudo, basicamente, hoje em dia, a gente utiliza um aparelho eletrônico, mas dificilmente a gente para pensar de que material que ele é feito, da onde que surgiu aquele material. E na aula de hoje a gente vai perceber que esses materiais que formam esses aparelhos eletrônicos, eles vêm de recursos naturais, né? Eles vêm da natureza, certo? Então, vamos começar. Tecnologia é bom, mas pode ser ruim. Ela pode ser ruim porque esses equipamentos eletrônicos, eles vão gerar uma porção de lixo e resíduos nocivos ao meio ambiente. Então, desde a fabricação de uma tela, de qualquer peça, de um computador, de um celular, de um forno, de um fogão, vai ser necessário pegar recursos da natureza, matérias-primas da natureza, transformar essa matéria-prima em algo que a gente possa modelar em um produto. E nesse processo a gente vai adicionar produtos químicos, a gente vai fazer o que é necessário para que esse produto fique no molde que a gente quer. E aí, além de tudo isso, a gente coloca esse produto dentro de uma embalagem, que também é feito do que? De papelão, de plástico, enfim, que também futuramente vão se tornar lixos, resíduos, porque a gente sabe que um aparelho eletrônico dificilmente vai durar a vida inteira. Então, olha, desde que começou aí essa era tecnológica, quantos aparelhos eletrônicos já não foram criados e comprados pelos seres humanos, estragaram e foram jogados fora? Para onde que vai tudo isso? Isso daqui, gente, se torna um resíduo tóxico, um resíduo nocivo ao meio ambiente, tá? E a gente vai perceber na nossa aula de hoje que para fazer a maior parte desses aparelhos eletrônicos, a gente precisa utilizar da mineração. A mineração, ela é um setor vital da economia, ou seja, algo assim que é uma alavanca para a economia, algo muito importante para a obtenção de dinheiro, de lucro para um país. No Brasil, por exemplo, essa atividade corresponde a 5% do nosso PIB. O que é o PIB? É o nosso produto interno bruto, certo? Que vai ser nada mais nada menos do que a soma de todos os bens e serviços que o país produz em um período. Então, do nosso PIB, 5% vem da mineração. No Brasil, atualmente, 70 tipos de mineral são recolhidos através da mineração. Então, ela é um setor muito importante para a nossa economia. 21 desses minerais são metais, 4 deles são combustíveis e 45 deles são minerais industriais. Através da mineração, é possível extrair minérios que são base para a produção de inúmeros bens do nosso dia a dia. Vamos ali voltar então a falar do celular, por exemplo. O celular hoje em dia, no mundo inteiro, é muito difícil um indivíduo não ter um celular, certo? Um celular, alguns dos materiais que compõem um celular são feitos de ouro, cobre e lítio, que é uma matéria-prima que é extraída lá através da mineração, igual está aqui nessa foto, nessas duas fotos. Isso daqui são apenas 3 matérias-primas utilizadas no celular.
Existem muitas outras peças que precisam de outras matérias-primas que também são extraídas aqui do nosso solo, das nossas rochas, através da mineração. Outros fatores, outros setores que a mineração atua, por exemplo, em combustíveis, na extração de carvão mineral, é através da mineração que a gente consegue extrair esse mineral daqui. Metais para máquinas e motores, minerais para produtos químicos e fertilizantes, normalmente utilizados lá na agricultura. Argila para a fabricação de louças, rochas para edifícios e barragens e pedras preciosas como ouro, diamante. Tudo isso é possível através da mineração, tá? É obtido lá através da rocha que está no solo de algum local e eles vão com máquinas, escavam e retiram esses recursos naturais do solo, das rochas e produzem alguns materiais. Mas nem tudo são flores, tá? A mineração, ela produz muitos impactos ambientais. Por exemplo, ela destrói a cobertura vegetal. Olhem nessa primeira imagem aqui. Vocês estão vendo alguma árvore plantada? Não, porque a primeira coisa que eles têm que fazer quando vão começar a extrair mineral de algum local é retirar a cobertura vegetal. Então, desmata essa área aqui, para as máquinas conseguirem cavar com mais facilidade, tá? Além disso, vai adicionar poluentes ao ar e na água. Por quê? No ar? Porque quando essas máquinas aqui estão trabalhando, elas vão gerar muita poeira, né, que vai ser derivada dos próprios minerais, às vezes podem ser metais pesados, enfim, e isso vai ficar o quê? Vai ficar no ar. Ou então, quando chove, esses poluentes que estão no ar, a água vai carregar através de córregos, enfim, e vai levar até os rios, poluindo os rios. Além disso, até lá na produção, depois que eles recolhem a matéria-prima aqui através da mineração, quando vai lá para as fábricas também poluem o nosso meio ambiente. Existem muitas fábricas que vão gerar fumaça, que vai poluir o ar, que vão jogar produtos químicos na água, no solo, que vai contaminar esses locais também, certo? Então, a mineração, ela é vital para a economia, mas ela é muito criticada pelos impactos ambientais que ela causa. Por exemplo, observem essa imagem. Olhem essa imagem, vocês conseguem observar, só olhando essa imagem, qual bioma que é esse lugar? Não, né? Você não consegue ver nenhuma vegetação para identificar o local que as plantas que compõem esse bioma, então vocês não conseguem identificar o bioma e também você não consegue ver nenhum animal que mora aqui, porque junto com a vegetação eles foram retirados do local. Então a gente já não consegue nem identificar o bioma. E isso daqui é uma área que nunca mais vai ter uma restauração ambiental, porque olha o nível de degradação que aconteceu nessa região. É enorme, tá? Então, nunca mais vai voltar a ser como era antes, ter a vegetação que tinha, por mais que eles parem de usar máquinas ou qualquer outra coisa, nunca mais vai voltar a ser como era antes deles começarem a usar esse local para mineração. A mineração e os produtos eletrônicos. Então, vamos voltar lá para a questão de produção mesmo, do lucro, da economia lá das tecnologias, tá? Diferentes tipos de metais são necessários para que os aparelhos eletrônicos exerçam suas inúmeras funções. A gente sabe, só de pegar um aparelho eletrônico, que existem inúmeras funções no celular, por exemplo. Tira foto, digita, faz isso, faz aquilo. Existem inúmeras peças dentro desses aparelhos eletrônicos que são derivadas de matéria-prima lá da mineração, daqui, que vão desempenhar essas funções, tá? Maior parte dos produtos que consumimos passa por transformação a partir do material inicial.
E isso vai ser basicamente 3 passos. Vai ter a extração, que vai ser aqui, por exemplo, na mineração, que eles vão extrair o material que vai ser confeccionado o produto. Depois de ter esse material, essa matéria-prima vai ser levada para uma fábrica, para uma indústria, aonde vai ser gerada a produção do aparelho eletrônico, tá? Então, a partir daqueles materiais, daquela matéria-prima, eles vão produzir alguma coisa útil para o ser humano. E por fim, vai ter a distribuição, aonde já vai estar tudo prontinho e vai ser mandado para as lojas para a gente consumir. Ainda continuando no exemplo dos aparelhos celulares, eles contêm basicamente de 500 e 1000 peças de composições complexas. Como eu falei, cada pecinha vai precisar de um tipo de matéria-prima para desempenhar determinada função. E esses materiais basicamente vão ser compostos de plástico, vidro e metal. Mas existe na natureza vidro, metal e plástico já prontinho lá, só ir, por exemplo, colher de uma árvore de vidro? Não, né? É necessário recolher a matéria-prima da natureza para depois confeccionar esses materiais. Então, vamos para o primeiro passo dessas etapas para produzir um aparelho eletrônico, que é a extração. Se a gente for pensar lá no plástico que vai ser utilizado, esse plástico vem da onde? Vem lá da extração de petróleo que eles fazem do subsolo. Através dessa extração de petróleo, eles conseguem fazer inúmeros derivados de petróleo, inclusive o plástico, que daí vai ser lá uma das matérias-primas do nosso aparelho celular. Depois, eles vão precisar do vidro também. Da onde que vem o vidro? Eles extraem a areia de lagos, de fundos de lagos, para fabricar o vidro. E os metais? Os metais vão vir da famosa mineração aí que a gente está falando desde o início da aula, tá? Através desses metais que está aqui no solo, nas rochas, que vão ser fabricados os fios, chapas e outras peças necessárias para formar um celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. Também vai esses tipos de materiais aqui. Segunda etapa é a produção. Então, eles pegam essa matéria-prima e começam a trabalhar em cima dela. Primeiro, eles acrescentam alguns produtos químicos que são tóxicos para melhorar a qualidade, entre aspas. A qualidade do quê? A qualidade do produto em si, para tornar ele mais resistente, para que ele não estrague com facilidade, algo assim. Mas não que o produto químico que é tóxico faz bem para nós e para a natureza, não. Só quer dizer que vai aumentar a durabilidade desse aparelho eletrônico. Depois disso, eles pegam esse material e enviam para outra fábrica, onde ele vai ser moldado, vai fazer lá uma peça no molde corretíssimo que é para ser. Aí essas peças moldadas são enviadas para indústrias de montagens, que vão pegar todas as peças já moldadas no tamanho certo, na medida certa, no formato certo, e vão juntar essas peças e formar um produto, o produto final. E a gente não pode esquecer também das embalagens. As embalagens, basicamente tudo que a gente compra vai ter uma embalagem. E essas embalagens, elas normalmente vão ser de plásticos também, como anteriormente foi dito, mas também daí vai ter o papelão e o papel, que são derivados da onde? Essa matéria-prima vem da onde? Vem da celulose, né, que é extraída das árvores. E aí, por fim, então, esse produto pode ser vendido aqui na última fase das etapas, que é a distribuição, onde vai ser mandado para as lojas e a gente vai consumir esses aparelhos, tá? Só que a gente pensa que isso é uma coisa que o ser humano descobriu há pouco tempo, né? Pegar minerais do solo para fazer alguma coisa, mas não. O ser humano já vem manipulando as rochas desde a pré-história.
Então, aqui quando a gente vê essas pinturas rupestres, a gente já pode saber que, claro, eles moravam em cavernas, mas eles também faziam buracos nas cavernas para extrair esses minerais. Igual a gente pode ver aqui na segunda imagem, ó, uma abertura onde eles conseguiam extrair os minerais de uma rocha. E para que eles utilizavam essas rochas? Esses minerais, enfim, para fazer lanças, né, a ponta de uma lança, para fazer uma faca, para fazer qualquer utensílio necessário para eles naquela época. E para vocês terem uma ideia de quão antigo é a capacidade do ser humano fazer isso, a mais antiga mina subterrânea conhecida no mundo foi escavada há mais de 40 mil anos, que hoje fica numa cidade chamada Suazilândia, que fica na África, tá? E aqui, gente, para reforçar os impactos ambientais, como eu já tinha falado lá no começo, que nem tudo são flores, né? Apesar da mineração ser algo muito importante para a nossa economia, mas os impactos ambientais que ela causa também são extremamente graves. E os impactos ambientais que elas causam não fica aqui só na região da mina, tá? Fica aqui, mas também se vai adiante, vai para regiões próximas, vizinhas, ou até regiões muito distantes dessa mina aqui, os impactos ambientais podem chegar em locais muito mais longe. E quais são esses impactos ambientais? Bom, a primeira coisa, como a gente já falou, é a vegetação que é totalmente removida para eles conseguirem extrair as rochas e os minerais necessários aqui. Então, eles derrubam, desmatam toda a vegetação e aí acaba não tendo nenhuma flora nativa naquele local. Então, a vegetação já é basicamente extinta ali. Só que a gente sabe que em um ecossistema, que em uma floresta, vão existir animais vivendo também. Animais que vivem nas árvores, como os pássaros, ou que dependem dos frutos das árvores, enfim. Aqui não tinha só árvore, tinha animais vivendo também. E esses animais, quando eles começam a fazer o desmatamento, ou eles vão morrer, né, no desmatamento mesmo, dependendo das pessoas que estão ali, podem matar os animais, ou então pode cair uma árvore, né, em algum animal, ou dos alimentos que essas árvores produziam, os animais podem morrer de fome. E também o que mais ocorre é que esses animais que estavam aqui durante o desmatamento acabam fugindo para regiões mais próximas. Mas daí não vai ser o habitat natural dele. Pode ser que tenha outros predadores que vão atacar esses animais, que vão se alimentar, e esses animais aqui então vão acabar, a maioria deles entrando em extinção também, ou sendo devastados aqui desse ambiente, dessa região. Além disso, os morros vão precisar ser escavados. Então, aqui eles começam a escavar as montanhas. Aqui tem uma cadeia montanhosa, né? E eles começam a escavar essas montanhas, esses morros, para conseguir obter o mineral. Só que quando eles fazem isso, acaba acontecendo uma erosão. O que é erosão? Quando chove, não vai ter nenhuma raiz de árvore ou de planta nenhuma que vai segurar, que vai reter essa água para o solo. Porque a árvore, a planta em si, ela vai precisar de água. Então, quando chove, maior parte dessa água é absorvida pelas raízes das plantas. Mas como não tem árvore nenhuma aqui, quando chover, vai virar uma grande lama e essa lama vai escorrendo, escorrendo, escorrendo até chegar em um rio. E o que vai acontecer? Vai poluir os recursos hídricos, porque aqui é uma mina, então além de lama vai ter muitos metais pesados, vai ter a poluição que a chuva vai carregar com ela e vai levar lá para o rio. E aí, o que vai acontecer com esses morros aqui? Eles vão começar a erodir, certo? Eles vão começar a desmoronar, porque não vai mais ter nada que sustente eles, não vai mais ter as raízes das plantas para sustentar esse solo. Então, ele já não é um solo mais viável, basicamente.
Além da lama, como eu falei, junto com a água vai ir produtos químicos, metais pesados que vão poluir a água dos rios. Além disso, gente, o ar também vai ser poluído. Por quê? Porque quando eles estão lá escavando, quando eles utilizam as máquinas, acaba saindo muita poeira ali daquele solo, daquelas rochas que eles estão escavando, quebrando, explodindo, e esses resíduos vão ficar no ar. Então, eles vão acabar poluindo o nosso ar. Além dos gases emitidos na queima de combustível utilizados na extração de minério, porque ali vai ter muitas máquinas que vão estar utilizando esses combustíveis, eles também vão fazer explosões aqui nas minas para conseguir retirar o mineral com mais facilidade. Outra questão, ruídos e vibrações no solo associados à operação de equipamentos e explosões, também é algo que degrada aqui, que ajuda na erosão, tá? Deixa o solo mais frágil. E além disso, gera um desequilíbrio dos ecossistemas. Como eu já falei, não vai mais ter as plantas, os animais não vão ficar desabrigados, não vão ter para onde ir, vão acabar morrendo. E além disso, também pode causar os impactos nos próprios seres humanos, tá? Porque a poluição em decorrência dessa mineração pode causar problemas de saúde e uma poluição sonora, uma poluição do ar, do solo, que podem acabar afetando o ser humano também. E aí, vocês lembram do desastre de Mariana? O que o desastre de Mariana tem a ver com a mineração que a gente está falando? Gente, o desastre da Mariana ocorreu devido ao rompimento de uma barragem de uma empresa de mineração, tá? Esse acidente aconteceu em 2015, então não faz muito tempo, foi no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, que fica em Minas Gerais. Essa barragem era a barragem do Fundão. E para que serve uma barragem? Uma barragem ela vai funcionar da seguinte forma: quando eles estão lá fazendo a mineração, vai ter uma barragem que vai separar o que é útil, ou seja, o que dá para ser vendido, o que dá para se obter lucro de um material de extração de mineração, e o que não é útil, como lama e metais pesados que não vão ser utilizados em nada. Então, uma barragem separa o que é útil do que não é. E quando rompeu essa barragem aqui em Mariana, todo esse rejeito, ou seja, aquela parte de lama com os metais pesados, que é composto basicamente por chumbo, cobre, mercúrio, alumínio, eles foram sendo alastrados por grandes quilômetros de distância, atingiram cidades, atingiram ecossistemas e foi realmente um verdadeiro desastre, como vocês podem ver aqui nas imagens. Ó, aqui era uma casa. Imagine você morar perto dessa barragem e essa barragem simplesmente romper e acabar fazendo um dilúvio de lama e destruir com tudo. Então, o caso lá de Mariana, ele atingiu 41 municípios, 3 reservas indígenas, ocasionou a morte de 19 pessoas, contaminou o Rio Doce com 40 milhões de metros cúbicos de lama. E esse Rio Doce aqui, gente, detalhe, ele abastece 230 municípios que vão de Minas Gerais ao Espírito Santo. Então, vocês já podem imaginar que essas cidades, esses municípios, ficaram sem o abastecimento de água. Além disso, se contaminou o Rio Doce, o rio cai aonde? Deságua aonde? Não deságua no mar? Sim, né? Deságua no mar. Então, esses rejeitos aqui da barragem, eles foram parar até no mar. E até hoje não se sabe basicamente aí números explícitos do quão grave foi esse acidente. A gente sabe que é considerado o maior desastre do mundo envolvendo barragens de rejeito de mineração, então foi um acidente gravíssimo, mas eles não conseguiram contabilizar, por exemplo, a extensão disso,
quantos animais morreram nesse rompimento, o dano vegetal, o dano de recursos hídricos que aconteceram. Então, o Rio Doce os cientistas falaram que ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era, então ele nunca mais vai se recuperar. E o mar, que também foi atingido por esses rejeitos, vai demorar mais ou menos uns 100 anos para conseguir se livrar aí dessa poluição. E também, gente, somente nos primeiros dias, mais de 14 toneladas de peixes foram mortos devido a essa lama cheia de metais pesados. Só nos primeiros dias, né? Imagine então nos próximos. Então, pessoal, nossa aula por hoje era isso. Era mais para a gente estudar a parte da preservação do meio ambiente e o que isso acaba afetando a nossa vida, porque a gente utiliza sim muitos produtos eletrônicos, agora e principalmente nas nossas aulas à distância a gente está vendo o quão necessário é a nossa tecnologia, mas a gente tem que saber da onde que vêm essas matérias-primas que produzem os nossos aparelhos eletrônicos e saber o impacto disso na natureza, tá? Então, pessoal, era isso. Muito obrigada e até as próximas aulas.